O portão da escola estadual Júlia Ramos se abria todos os dias às 6h45, pontualmente. Mas quem observasse com atenção veria que, bem antes disso, a jovem Yasmin Silva, de 15 anos, já estava sentada na calçada em frente, os fones nos ouvidos e os olhos voltados para o chão. Não era ansiedade, era necessidade. Yasmin não tinha o luxo de esperar a hora certa quando o mundo insistia em chegar atrasado com ela. Era afrodescendente, pele retinta, cabelo trançado sempre preso em coque. Tinha um olhar afiado, daqueles que pareciam medir tudo em silêncio. Mas por dentro, Yasmin carregava um vulcão que aprendeu a conter desde cedo. O pai, que trabalhava como motorista de aplicativo, saía antes do sol nascer. A mãe, empregada doméstica, já estava nos ônibus desde as 4h. O irmão mais novo ficava sob os cuidados de uma vizinha até a volta da mãe. Yasmin era mais do que estudante. Era apoio, era consciência, era escudo. A escola em que estudava não era ruim, mas era desigual. Um colégio de zona mista, onde os filhos da classe média alta se misturavam com os alunos da periferia graças a uma política estadual de cotas e sorteio. E ali, apesar do discurso de inclusão, os muros, invisíveis, continuavam de pé. Meninas brancas com mochila da Kipling, garotos com tênis importado e celular de última geração. Yasmin carregava um caderno espiral com espiral remendado por fita, uma mochila genérica que já havia visto dias melhores e um celular com tela trincada. Mesmo assim, era uma das melhores alunas da sala. Não por bajulação, por luta, por honra. Mas o que ela sabia de álgebra, análise de texto e história da escravidão brasileira nunca foi suficiente para quebrar o olhar de desconfiança que vinha de professores distraídos e colegas maliciosos. Sempre que uma briga surgia, a voz dela era a que mandavam calar. Sempre que alguém bagunçava a sala, era ela quem levava o sermão coletivo com o olhar mais incisivo. Naquela segunda-feira, o dia começou como todos os outros. Quente, abafado e com a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Yasmin entrou pelo portão como de costume, desviando do grupo de meninas no corredor que sempre cochichavam quando ela passava. No terceiro tempo, a professora de história havia faltado e o intervalo foi antecipado. Todos desceram para o pátio. Risadas, vídeos no celular, desafios de TikTok. Yasmin ficou num canto, ouvindo música e escrevendo no próprio caderno. Estava preparando algo, um texto, um projeto. Ninguém sabia. Foi na volta do intervalo que veio a notícia. Roubaram o celular da Malu. Malu era loira, filha de um empresário conhecido na cidade. Tinha 14 anos, mas se portava como se tivesse 18. O tipo de aluna que fazia vídeos no banheiro da escola, mostrando o look do dia, e que nunca falava com Yasmin, a não ser para pedir que ela saísse da frente. A coordenação foi chamada. Começaram a fazer perguntas. Ninguém havia visto nada. Mas, de repente, um boato surgiu no ar como veneno em copo limpo. A Yasmin estava ali perto. E aquilo bastou. Yasmin, por favor, desça até a sala da coordenação, disse uma funcionária, com um olhar que escondia mais julgamento que dúvida. O corredor parecia mais longo do que nunca. Ela caminhou em silêncio, sentindo os olhos queimarem nas costas. Alguns cochichavam, outros apenas fingiam que não viam. Mas todos estavam ali, presentes, como sempre estão quando a desconfiança aponta para um corpo afrodescendente. Na sala da coordenação, a vice-diretora já a aguardava. Yasmin, precisamos conversar. Você estava próxima da Malu hoje no intervalo? Eu estava no canto do pátio, ouvindo música e escrevendo. Como sempre. Você chegou a ver o celular dela? Não. Alguém pode confirmar onde você estava? Eu não sei. Acho que ninguém. Presta atenção em mim. A frase ficou no ar, suspensa, dolorosa, verdadeira. Precisamos que você abra sua mochila, Yasmin. Ela ficou em silêncio por um segundo. O tipo de silêncio que grita, que denuncia, que arde. Depois abriu, mostrou. Cada caderno, cada lápis,
até o lanche embrulhado em guardanapo. Nada. Nenhum celular. Nenhuma prova. Nenhum sinal. Apenas a vergonha. A senhora chamou meus pais? Ela perguntou. Estamos tentando entrar em contato com sua mãe. E quando sua mãe chegou, cansada da faxina, ainda com a blusa do uniforme manchada, Yasmin viu nos olhos dela a mesma dor que sentia. Não era só pela acusação. Era por saber que aquilo já havia sido escrito antes mesmo de acontecer. A vice-diretora tentava manter a formalidade, mas as palavras saíam tortas. Infelizmente, como houve o boato e nenhuma outra testemunha, a Yasmin será suspensa por 3 dias, até que o caso se esclareça. A avó de Yasmin, que criou a mãe dela, já dizia: quando você é preta, pobre e calada, até o silêncio vira prova. Ao sair da escola, Yasmin não chorou. Ela andou até o ponto de ônibus com o rosto firme, os olhos fundos e a alma em pedaços. Ali, entre uma sacola de feira rasgada no chão e o barulho do coletivo que se aproximava, nasceu algo dentro dela. Uma urgência. Uma decisão. Ela não ia aceitar aquela história. Nem aquela versão. Ia contar a dela. Com as próprias palavras. Com as próprias imagens. E naquela noite, no quarto apertado onde mal cabia a cama, ela pegou o celular quebrado e começou a gravar. Se ninguém quiser ouvir minha versão, então que o mundo ouça. O quarto de Yasmin mal tinha espaço para sonhar. Uma cama estreita, uma prateleira improvisada com livros doados, o ventilador que fazia mais barulho do que vento e um espelho rachado colado com fita. Mas foi ali, naquele espaço comprimido pela vida, que nasceu o grito silencioso que ela vinha carregando há anos. Com o celular apoiado em 2 caixas de sabão em pó, Yasmin apertou gravar. A câmera frontal tremia, a luz da lâmpada única do teto oscilava, mas o olhar dela era firme, era diferente. Se você está vendo isso, é porque não me deixaram explicar pessoalmente. Ela olhou para o chão, respirou fundo e continuou. Hoje me acusaram de roubo. De novo, sem prova. De novo, por estar no lugar errado na hora errada. Mas na verdade o que dizem é, ela é do tipo certo para isso. Porque tem coisa que a gente não precisa fazer para ser condenada. Basta existir. E eu existo com essa pele, com esse cabelo, com esse CEP, com esse nome. Yasmin Silva. E eu tô cansada de pedir desculpa por ser quem eu sou. Aquela gravação não era só um desabafo, era um manifesto. Uma denúncia, um protesto feito com a arma que ela tinha, a palavra. Ela terminou o vídeo, editou com o básico. Que sabia, cortou pausas longas, adicionou uma legenda com o texto principal e postou no grupo da sala no WhatsApp com uma frase. Já que ninguém perguntou, tá aqui minha versão. A mensagem ficou ali, por alguns minutos, sem resposta. Até que a primeira reação chegou. Um emoji de olhos arregalados, depois outro, e outro. Em menos de 1 hora, o vídeo já tinha sido compartilhado em 5 grupos da escola. Uma colega, Mariana, que mal falava com Yasmin, repostou no BAC. Instagram com a legenda. Isso aqui precisa ser visto por mais gente. No dia seguinte, Yasmin ainda estava suspensa. Mas o vídeo já tinha passado de 800 visualizações. E à tarde, algo inesperado aconteceu. Um professor novo, recém-contratado de filosofia, Rafael Oliveira, afrodescendente também, mandou mensagem para ela no WhatsApp. Yasmin, acabei de ver seu vídeo. Quero conversar. A escola precisa ouvir. Isso. Com sua permissão, posso mostrar a coordenação? Yasmin hesitou, mas respondeu. Pode. Só não quero que me façam de vítima ou vitrine. Eu não sou uma exceção. Sou só uma que decidiu falar. Rafael levou o vídeo ao corpo. Docente na reunião da tarde. A maioria dos professores ficou em silêncio após assistir. Outros desviaram o olhar. Mas a diretora, que ainda não conhecia Yasmin pessoalmente, ficou visivelmente tocada. Não falou muito, apenas disse: precisamos rever o que aconteceu. Com urgência. Na quinta-feira, 2 dias depois da suspensão, a escola convocou uma reunião extraordinária. Mas Yasmin ainda não sabia disso. Estava em casa, ajudando o irmão com a lição,
Quando Rafael bateu à sua porta, ele chegou de forma simples, respeitosa, com um livro de capa azul nas mãos. Vim te entregar isso, e também te dizer, você não está sozinha. O livro era pequeno. Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Eu sou o Rafael, professor novo. Vi o que você fez. Foi corajoso e necessário. Yasmin não sabia como reagir. Ela não estava acostumada com adultos que se colocavam ao lado dela. Apenas sobre ela. A escola quer te ouvir. Mas antes, quero te perguntar. Você topa transformar isso num projeto? Projeto? Sim. Sua fala pode virar um documentário, um trabalho real, para ser apresentado, debatido. Você já começou algo muito maior do que imagina, e eu posso te orientar se quiser. Yasmin olhou para ele como quem vê a primeira janela depois de anos num quarto sem vista. Eu topo. Mas tem uma condição. Eu quero mostrar a vida como ela é, sem maquiagem, sem suavizar. Fechado. No sábado, Yasmin começou a gravar mais cenas com o celular. Mostrou a casa. Mostrou a mãe voltando da faxina com os pés marcados de inchaço. Mostrou o irmão fazendo dever de matemática com um lápis sem borracha. Mostrou o barulho da comunidade ao fundo. Mostrou o silêncio dentro dela. E no final do vídeo, uma frase. O que me acusaram de roubar nunca foi um celular. Foi o direito de existir com dignidade. Rafael ajudou a montar tudo, com trilha sonora, com corte limpo, com transições. Ficou simples, cru, mas poderoso. Na segunda-feira, o vídeo seria exibido na escola. Yasmin não dormiu na véspera, mas dessa vez, não por medo. Era expectativa. Pela primeira vez, era ela quem ia contar a história, e não ser contada pelos outros. O portão da escola Júlia Ramos parecia o mesmo. A grade enferrujada, o barulho do portão batendo com força, o cheiro do refeitório invadindo o corredor. Mas havia algo diferente naquele dia. Um silêncio estranho, como se a escola estivesse prendendo a respiração. Yasmin passou pela catraca com o coração pulsando como se estivesse segurando uma bomba no peito. Vestia sua melhor roupa, uma camiseta preta sem estampa, jeans limpo, tênis desgastado, e mesmo assim, sabia que nenhum tecido naquele mundo cobria a tensão de voltar à escola depois de ser acusada injustamente. Mas agora ela voltava. Diferente. Voltava com voz. O professor Rafael a esperava na entrada do auditório, que raramente era usado. Naquela manhã, a coordenação havia convocado todos os alunos do ensino médio e os professores para uma atividade pedagógica obrigatória. Ninguém sabia ao certo do que se tratava, mas a curiosidade fervia nos corredores. Yasmin olhou para Rafael, que devolveu com um sorriso discreto, firme. Pronta? Ela engoliu em seco. Não, mas vou assim mesmo. Às 10h em ponto, o auditório estava lotado. Alguns alunos brincavam com o celular, outros sussurravam. A vice-diretora fez uma introdução formal. Hoje vamos assistir a um conteúdo produzido por uma aluna da nossa escola com apoio do professor Rafael. Pedimos atenção e respeito. O projetor foi ligado. A imagem tremia no início, depois estabilizou. O som ecoou pelas caixas velhas, e então a voz de Yasmin preencheu o espaço como um trovão sereno. Hoje me acusaram de roubo. De novo. Sem prova. De novo por estar no lugar errado na hora errada. O silêncio caiu como uma cortina sobre todos. Os olhos antes dispersos agora se voltavam à tela. Cada cena mostrava algo que todos preferiam ignorar. A mãe chegando da faxina, o irmão estudando com o mínimo, a casa com goteiras, os cadernos improvisados, as ausências escondidas atrás das presenças obrigatórias. Não sou uma exceção. Sou só uma que decidiu falar. E o que me acusaram de roubar nunca foi um celular. Foi o direito de existir com dignidade. Quando o vídeo terminou, ninguém aplaudiu. Não por frieza, mas por vergonha, por impacto, por desconforto. A diretora, pela primeira vez em muito tempo, se levantou da cadeira do fundo do auditório e caminhou até o microfone. A voz dela saiu baixa, sincera. Yasmin, você nos mostrou algo que não vimos. Ou pior, que vimos e escolhemos não enxergar. Ela respirou fundo. Em nome da escola, quero pedir desculpas públicas.
pela forma como fomos coniventes com uma estrutura que marginaliza, silencia e rotula. Você não será lembrada como a menina acusada de algo, mas como a menina que teve coragem de mostrar a verdade. O auditório explodiu em aplausos. Mas Yasmin não sorriu. Pelo menos não ainda. Aquele aplauso não era conquista. Era só o começo de uma reeducação. Nos dias seguintes, o vídeo foi publicado no canal oficial da escola. Depois, caiu no grupo de professores da rede estadual. Uma semana. Depois, chegou até uma jornalista de um jornal regional, que ligou para Rafael pedindo uma entrevista com a aluna. Yasmin hesitou. Não queria virar personagem. Mas Rafael explicou. A gente não está expondo sua dor. A gente está revelando o sistema que fingia que você não existia. Agora que te ouviram, você decide até onde essa voz vai. A entrevista foi publicada, com o título A Menina que Calou uma Escola Inteira com a Própria História. Na segunda-feira seguinte, a escola anunciou a criação de um novo projeto interno. Escuta Ativa, a escola que ouve antes de julgar, idealizado por Rafael e Yasmin. Seria um espaço semanal para os alunos relatarem vivências, questionarem decisões e proporem mudanças. Yasmin se tornou o primeiro nome do projeto, não como símbolo, mas como ponte. Mas, como toda ponte, ela logo descobriria que há quem prefira manter os abismos do que cruzá-los. Na terceira semana após a exibição do documentário, cartazes colados anonimamente começaram a surgir nos banheiros. Ela só quer aparecer. Não fez nada demais. Agora tudo é racismo. Yasmin os rasgava um a um. Mas aquilo deixava marcas. A mesma escola que aplaudiu agora parecia vacilar entre a admiração e o incômodo. Na saída de uma das aulas, uma colega sussurrou. Ao passar por ela, aproveita os 5 minutos de fama. Yasmin não respondeu. Só pensou. Se for para durar 5 minutos, que eles durem como um incêndio. Ela estava cansada de ser invisível. Mas também não queria virar espetáculo. Queria ser ouvida. E respeitada. Nada além. Nada menos. Rafael percebeu o peso que ela carregava. Tá tudo bem? Não. Mas é assim que se muda alguma coisa, né? É. Primeiro vem o estrondo. Depois, a reconstrução. E Yasmin já sabia que o barulho dela tinha incomodado porque, no fundo, as estruturas que se sustentam em silêncio sempre estremecem diante de uma voz firme. Nas semanas que seguiram a exibição do vídeo, a escola Júlia Ramos já não era mais a mesma. Os alunos, antes apáticos nas assembleias, começaram a levantar a mão. Professores, antes indiferentes, passaram a ouvir de verdade. E Yasmin, que andava de cabeça baixa pelos corredores, agora caminhava com postura. Não por orgulho, mas por responsabilidade. O projeto Escuta Ativa cresceu. O auditório, que antes era vazio, agora recebia rodas de conversa quinzenais, com microfone aberto. Cada encontro era um pequeno terremoto emocional. Alunos falavam sobre racismo, sobre abuso, sobre desigualdade. Choravam, aplaudiam, se ouviam. Era como se a escola estivesse reaprendendo a ser humana. Mas Yasmin sabia que a transformação verdadeira precisava ir além dos muros. Foi então que ela teve a ideia. Professor Rafael, e se a gente levasse o Escuta Ativa para fora, para outras escolas? Rafael arregalou os olhos. Você quer montar uma versão itinerante? Eu quero montar um projeto social, aberto, com oficinas. Vídeos, formação. Porque eu sei que tem um monte de Yasmin por aí, sendo calada todo dia. E eu não quero mais ser só reação. Eu quero ser construção. Ele sorriu. Daquele jeito de quem vê algo raro se revelando diante dos olhos. E como vai se chamar? Yasmin ficou em silêncio por alguns segundos. Vai se chamar Voz Negra. E assim nasceu o primeiro embrião do projeto que, sem que ela soubesse, mudaria não só sua história, mas a de centenas de jovens afrodescendentes. Rafael usou suas redes para divulgar. Um grupo de ex-alunos da universidade dele, agora atuando em ONGs, entrou em contato. Uma produtora local ofereceu ajuda com edição de vídeos.
Uma professora de sociologia de outra escola sugeriu encontros entre escolas da região. Em menos de um mês, Voz Negra virou uma rede e Yasmin começou a visitar escolas aos sábados. Levava seu celular, um projetor emprestado e seu depoimento. Mas ela fazia questão de não ser a protagonista de tudo. Convidava outros alunos a falarem. Garotos, meninas, gente da quebrada, jovens LGBT+, estudantes indígenas. A voz dela era microfone, não holofote. Em um dos encontros, uma menina de 14 anos, pele escura e tranças como as dela, levantou e disse: "Achei que só eu sentia isso. Só eu via. Mas agora eu sei que minha cor não é erro. É começo." Yasmin quase chorou ali. Porque era isso. Era sempre isso. Não se tratava mais de limpar o próprio nome, se tratava de devolver nomes aos rostos que o mundo insistia em apagar. O projeto ganhou uma matéria especial num canal de TV local. Depois, um site de jornalismo independente entrou em contato. E foi essa matéria que chegou até a curadoria de um concurso nacional chamado Juventude em Movimento, promovido por uma grande fundação social ligada a direitos humanos. Rafael a chamou na sala dos professores com o formulário na mão. "É a sua cara. Tem que se inscrever. Dá para representar Salvador. E mais, dá para mostrar o Voz Negra para o Brasil inteiro." Yasmin hesitou. "Eu? Num concurso nacional? E se você parar de duvidar de você só por hoje?" Ela riu, mas o riso era nervoso. "Tá, vamos tentar." Passaram uma semana montando o material. Vídeos, relatos, estatísticas, tudo amarrado com o depoimento dela no final. Um vídeo novo, curto, objetivo. Yasmin gravou com mais segurança agora. Mais firmeza. Mais consciência de quem era. Mais coragem de dizer ao mundo: "A gente não quer favores. A gente quer o direito de viver com dignidade. De estudar sem medo. De andar sem ser seguido no mercado. A gente quer o que vocês sempre tiveram: espaço. E agora a gente está ocupando. Com voz, com presença, com verdade." Eles enviaram. E esperaram. A resposta veio 2 semanas depois, numa manhã abafada de quinta-feira. Yasmin tinha sido selecionada. Era uma das 10 finalistas do país, representaria o Nordeste e apresentaria o projeto Voz Negra em São Paulo, num evento transmitido ao vivo. Ela leu o e-mail mais de 10 vezes antes de acreditar. Chorou. Pela primeira vez, chorou. Sem vergonha. A mãe a abraçou. O pai ligou do trabalho para dizer que naquele dia ninguém ia tirar a alegria deles. Rafael apareceu com uma pasta na mão. "Temos que montar a apresentação e providenciar tudo, inclusive a sua primeira viagem de avião." Yasmin riu, sem acreditar. "Nunca andei nem de escada rolante. Vai andar de avião. E o mundo vai te ouvir." E enquanto a cidade seguia seu ritmo barulhento e desigual, uma menina afrodescendente de 15 anos, que havia sido acusada de roubo semanas antes, agora se preparava para subir no palco mais importante da vida dela. Não como culpada, mas como referência. A primeira vez que Yasmin viu um aeroporto por dentro foi como quem entra num outro país. Tudo era brilho, vidro, tapetes rolantes, sorrisos falsos, vozes automáticas. O contraste com os ônibus lotados e os corredores apertados da escola Júlia Ramos era gritante, mas ali, entre malas caras e cafés de R$ 10, ela não se sentia pequena, se sentia infiltrada. Uma espécie de agente do real, enviada para lembrar que o Brasil não cabe só dentro de saguões brancos com ar-condicionado. A viagem foi bancada pela fundação organizadora do concurso. Ela e Rafael embarcaram juntos. Ele a tratava como igual, como parceira de projeto, não como aluna. E isso, para ela, era tudo. No hotel, Yasmin ficou encantada. Cama grande, banheiro com água quente, janela com vista para o concreto da cidade. Sentiu medo, não do lugar, mas do que representava. "E se eu travar?" perguntou com o crachá nas mãos, deitada de lado, olhando o teto. Rafael respondeu sem virar. "E se você brilhar?" Ela sorriu. E prometeu a si mesma que não ia fugir. Nem tropeçar, nem abaixar a cabeça. No dia do evento, o auditório estava cheio.
Estudantes, professores, jurados, representantes de ONGs, imprensa. Os outros finalistas vinham de projetos incríveis. Um app para deficientes visuais, uma horta, comunitária em zona de risco, um grupo de leitura antirracista. Yasmin ouviu todos, admirou todos, mas sabia, ninguém trazia a própria pele como bandeira de luta. Quando anunciaram seu nome, as pernas pesaram, mas ela andou até o palco sem vacilar. Subiu os degraus como quem sobe degraus ancestrais, como Se cada passo fosse sustentado por uma multidão invisível de mulheres que foram caladas antes de falar. E então, ela começou. Sem slides sofisticados, sem termos técnicos, com a voz que o mundo tentou calar. Boa tarde. Meu nome é Yasmin Silva, tenho 15 anos, sou afrodescendente. Fui acusada de roubo na minha escola sem prova, sem escuta e sem chance de defesa. Tudo por ser quem eu sou, por andar como ando, por morar onde moro. Mas hoje eu tô aqui para dizer que a gente não aceita mais isso calada. O silêncio. Na plateia era absoluto. O projeto Voz Negra nasceu depois que eu percebi que minha dor não era só minha. Era coletiva, era social, era histórica. E se é para sofrer junto, então que a gente lute junto também. Ela contou sobre a escola, o vídeo, o grupo, os encontros, os relatos de outras meninas e meninos que passaram pelas mesmas dores. Contou como a diretora pediu desculpas, como o projeto se espalhou, como tudo começou com uma câmera tremendo em cima de uma caixa de sabão. Eu tô aqui não porque fiz algo genial, mas porque sobrevivi e transformei o grito em proposta. Porque ser escutada é o mínimo, mas eu quero o máximo. Eu quero mudança. Quando terminou por um segundo, ninguém aplaudiu. E foi nesse segundo que Yasmin entendeu. O silêncio pode ser respeito também. Depois, os aplausos vieram. De pé, longos, fortes, sinceros. No fim do evento, uma das juradas, uma mulher afrodescendente de cabelo crespo preso com lenço, se aproximou com lágrimas nos olhos. Você disse o que eu queria ter ouvido aos 15 anos. Obrigada por falar por tantas de nós. Yasmin segurou o choro. Mas dentro, algo se quebrou. Algo se libertou. Como se, finalmente, a menina calada na sala do ensino fundamental tivesse sido ouvida, acolhida, acreditada. Ela não venceu o prêmio principal. Ficou em segundo lugar. Mas naquela noite, o vídeo de sua apresentação viralizou. A fundação postou em suas redes e a legenda dizia: Yasmin não levou o troféu, levou o país inteiro para pensar. Na volta para Salvador, dentro do avião, olhando pela janela, Rafael perguntou: Tá triste por não ter ganhado? Ela riu. Eu ganhei. Só não tinha nome de prêmio. Ele sorriu. E ficaram os dois ali, silenciosos. Mas agora com o tipo de silêncio que não sufoca, que cura. Quando pousaram, Yasmin foi recebida na escola com cartazes, abraços, lágrimas e uma faixa improvisada. A menina que virou voz. Mas ela sabia que o maior aplauso ainda estava por vir, porque o Voz Negra estava só começando. Era difícil acreditar que tudo tinha começado com uma acusação. Yasmin olhava para a lousa da sala de aula como quem vê um espelho quebrado sendo colado aos poucos. Ainda havia estilhaços, ainda havia marcas, mas agora havia reflexo, existência. Naquela manhã de segunda-feira, a escola Júlia Ramos estava diferente. Não porque os muros mudaram, mas porque os olhos que atravessavam os corredores aprenderam a enxergar. A coordenadora chamou Yasmin na diretoria. Por um segundo, o coração dela congelou. Mas ao entrar, encontrou algo inesperado. Uma placa. Emoldurada com cuidado, com o brasão da escola e uma inscrição. A voz que rompeu o silêncio, Yasmin Silva, aluna, afrodescendente, protagonista de uma nova história. Yasmin ficou sem reação. Era a primeira vez que seu nome aparecia nas paredes da escola. E não como advertência, mas como exemplo. Foi aprovado pelo conselho.
Achamos que merecia estar visível, disse a diretora com uma sinceridade que ainda soava nova. Naquela mesma semana, Yasmin recebeu uma ligação. Oi, é da Universidade Federal. Queremos convidar você para participar como palestrante em um evento de jovens líderes, ela pensou. Eu? Líder? Mas disse sim. E ali começou um novo ciclo. Voz Negra deixou de ser apenas um projeto escolar. Tornou-se coletivo, com apoio de universidades, ONGs, empresas sociais. Rafael ajudou a formalizar como instituto. Um grupo de jovens se uniu para levar oficinas a bairros periféricos, formar professores, produzir conteúdo digital com base nas vivências dos estudantes afrodescendentes. Yasmin se dividia entre os estudos e o projeto. Dormia menos, chorava mais, mas sorria com verdade, porque agora ela vivia em estado de construção. Aos poucos, Voz Negra passou a inspirar iniciativas parecidas em outras cidades. Uma estudante do Recife mandou mensagem dizendo que criou o Eco da Favela, inspirado por ela. Um menino do interior da Bahia criou o Escuta Quilombola. O grito que começou num quarto pequeno agora ecoava em outros lugares. E o mais simbólico de tudo foi quando, em pleno aniversário da escola, pediram para que Yasmin fizesse o discurso de encerramento. Ela subiu no palco simples do pátio. De frente para alunos novos, professores antigos e colegas que agora a chamavam pelo nome com respeito. Olhou em volta e disse: "O que me transformou não foi a dor. Foi a escolha de não me calar. E o que me trouxe até aqui não foi ser exceção. Foi o fato de eu existir num mundo que insistia em me apagar. Mas agora, ninguém mais apaga o que foi escrito com verdade. Aplausos, mas não aqueles vazios. Aplausos de quem entendeu, de quem se viu." Depois da cerimônia, um garoto pequeno da 7ª série se aproximou. Pele retinta, olhar desconfiado e uma frase. "A minha mãe viu seu vídeo e chorou. Ela disse que eu posso ser igual você, Yasmin." Abaixou, olhou no olho dele e respondeu: "Você não vai ser igual a mim. Você vai ser maior." Naquele dia, ao voltar para casa, Yasmin subiu até a laje, sentou com as pernas cruzadas, o celular na mão e abriu o primeiro vídeo que gravou, aquele em que dizia: "Se ninguém quiser ouvir minha versão, então que o mundo ouça." Reviu tudo, sorriu e, antes de desligar, gravou uma nova frase, curta, mas definitiva. "Agora é a nossa vez de escrever as próximas histórias." E a câmera parou de gravar. Mas a história continuou.